Oi, tudo bem? Aqui é o Matheus e sejam bem-vindos a mais um episódio do Indie Brasileiro Podcast. Antes de você curtir o episódio, não se esqueça de seguir ou se inscrever na plataforma que você estiver ouvindo. E siga a gente também no Instagram, que é indie.brasileiro, onde eu sempre divulgo os novos episódios e também novos artistas todos os dias. Então vamos lá, curta o episódio, compartilhe e vamos nessa, valeu! Você, artista ou banda, está cansado de pagar aluguel em playlist e assessoria de imprensa? Você já conhece o Divulguei? O Divulguei é uma plataforma de curadoria nacional, onde você pode enviar a sua música para blogs, rádios e playlists, festivais, de uma maneira bem acessível e transparente. De 2 a 8 dias, os curadores vão te dar um feedback bem legal sobre o seu trabalho. Bom, acesse agora divulguei.art, com temudo, divulguei.art, crie seu perfil de artista e seja ouvido. E no episódio de hoje eu tô aqui com a Tiana Monte e o Rodrigo Pim, que eles fazem diversos projetos aí como Alma Nua, Música e Casamentos. Eu acho que eu conheço eles há muito tempo, que eles sempre me mandaram os seus trabalhos. Como eles tinham um duo antigamente que era o TMRP, né? Isso. E agora estão como a Alma Nua. Olha, de verdade, esse episódio já era pra ter meio que acontecido aí há uns meses atrás, né? Mas eu agradeço por terem topado participar aqui do meu projeto. Pô, a gente que agradece, cara. Assim, pra gente é uma honra bem grande participar aqui, um prazer. Como você falou aí na apresentação, a gente sempre mandou nosso trabalho para você, para as playlists e tal, e você sempre deu o maior apoio. Sempre foi um canal muito legal, assim, pra gente poder mostrar nosso trabalho. Então é o maior prazer que a gente tá aqui para bater esse papo hoje. É nóis, tamo junto demais. E sempre, viu? Se precisar ir, tamo aí, viu? Obrigada. Tamo aí. E há quanto tempo que vocês estão na música? Nossa, já tem bastante tempo, Já né? tem Eu tem sou péssima de bastante, matemática, então acho que eu já perdi até a conta, mas... A gente começou a trabalhar efetivamente com música por volta de 2011, 2012, eu acho, né? Já acho que foi tem aí uns 2011, 11 anos, 11, 12 anos. Uhum. Eu já tinha tocado, assim, tocava na noite e tal. Eu sou de Floripa, né? Aí eu tocava na noite lá um tempo, mas era mais um hobby, assim, uma curtição do que realmente um trabalho. Uhum. E aí em 2011, 2012, a gente, na verdade, junto que começou a trabalhar efetivamente com música, assim, né? É. E faz tempo também, então aí, né? Já Um bom tem, tempo. já mais de 10 anos aí ralando bastante. Exatamente. Mas eu brinco que o Rodrigo, ele conhece a minha voz melhor do que eu. Porque ele me escuta há tanto tempo que, assim, às vezes alguém pergunta, como é que você tá testando som, algum evento e tal? Eu falo, pergunta pra ele, porque ele que entende. Ele que me escuta, me atura bastante tempo. Legal isso. E como que vocês se conheceram pra ter esse projeto aí que vocês têm, que além, né, de parceiros, né, na música, também são parceiros, né, na vida aí, né? Pois é. Exatamente. A gente se conheceu em 2010. Eu morava no Rio e o Rodrigo morava em Floripa, mas ele foi para o Rio de Janeiro fazer um curso de publicidade. Uhum. E eu também estudava publicidade na época, ele já era formado, mas eu estava na faculdade. E aí a gente acabou se conhecendo nesse curso, né, na SPM. E aí a gente virou dupla, né, de criação, como a gente chama na publicidade. Ele como diretor de arte, eu como redatora, mas aí, assim, no tempo vago, a gente tocava um violão, tocava música, comecei a conhecer os gostos musicais dele, ele os meus, e aí a gente viu que a música era muito mais interessante, muito mais legal. E a afinidade musical foi instantânea, assim. Eu também já tocava em alguns lugares, assim, fazia uns showzinhos aqui ou outro e tal, mas eu nunca tinha encontrado alguém que realmente tivesse uma afinidade tão grande musical, até para seguir, né, nessa carreira comigo. E aí, quando eu conheci o Rodrigo nesse curso, a gente, opa, acho que tem um negócio aqui, né?
Deu um match, né? Deu match. Exatamente. Deu um match, ele é muito foda isso. É muito legal. Muito foda. E o que vocês gostam de ouvir? Cara, eu já ouvi de tudo, assim, né? Tipo, eu brinco que eu já fui muito eclético e eu tenho momentos, assim, né? Hoje em dia, assim, na verdade, eu gosto muito de música brasileira, né? Tipo, de a MPB mais tradicional, mais raiz. Eu gosto muito daquela turma da geração do Lenine, do Paulinho Mosca, que tem muito a ver com a música que eu faço hoje também. Mas eu já tive um momento de ouvir muito hip hop, muito R&B, muita música soul. Quando eu era mais jovem também, gostava de uma coisa mais pesada, assim, um metal. Ouvia Metallica, Guns, assim, quando eu era moleque. Então eu já naveguei por diversos universos, assim. Mas assim, eu não sei definir, assim. Eu gosto de música, né, cara? Eu gosto de ouvir música e acho que para cada momento também tem a música, né, que aquele momento pede, aquela vontade que eu tô de ouvir, enfim. E eu sempre fui muito eclética, na verdade, assim, eu sempre gostei de tudo, porque eu escutava muito música pelas letras, para eu conseguir cantar junto, que eu sempre gostei de botar um disco, um álbum, uma coisa para cantar junto, aquele folhetinho, né, aquele folhetinho meio que vendo a letra e tal. Que vinha, né, com o CD, né? Que você... Hoje em Isso. dia é coisa rara, né? Pois Ter é, essas pois coisas, é. né? Eu ficava grudada naquilo e tentando pegar todas as letras e eu ouvia de tudo um pouco, assim, né? Mas depois, quando eu comecei a de fato cantar, me interessar por cantar e tal, eu gostava muito das cantoras mulheres, né? Obviamente, por conta da minha voz e tal. Eu me lembro que eu ouvia muito a Mariah Carey quando era pequenininha, cantava muito, mas aí depois, quando eu comecei a cantar, eu meio que cantava pop, rock, eu ia o que a galera tava tocando na hora. Teve uma época também daqueles hardcorezinho, nossa, eu cantava muito aquilo também. Mas aí eu comecei a curtir mais uma coisa mais sofisticada, um jazz, uma Corinne, sei lá, um pop internacional. Ouvia muita coisa brasileira também, mas a afinidade com o Rodrigo foi muito nesse lado, assim, muito bossa nova também. Eu sempre achei ele Regina a maior cantora de todas, então uma super referência para mim. E o Rodrigo tinha uma coisa também do R&B, do pop, do soul que eu também curtia. Então, assim, era uma salada, mas aquela salada que funcionava, né? Que a gente pegava de um pouquinho de cada lugar e eu via o quanto as músicas que ele gostava, eu também gostava, nessa vibe, nessa essência. E aí deu o que deu, né? E a salada aí deu bom, então, viu? Pois é, eu digo que quando eu conheci o Rodrigo, ele juntou, assim, o que eu gosto na questão da interpretação, da mensagem, da poesia, com a questão melódica, que particularmente eu acho ele um compositor incrível, assim, né? Eu amo as coisas que ele escreve, as melodias que ele coloca. E eu sempre gostei muito de escrever também. Então, quando eu encontrei ele, eu consegui botar para fora essa questão da letra, da composição, melodias que vinham na cabeça, e tinha muito a ver com o que ele também botava para fora, né? Então, a gente meio que eu me filtrei, assim, na essência dele e me encontrei ali também, assim, foi meio interessante. E de novo, deu um match demais, né? Tá louco, vocês. Pois é. Legal isso. Aí, vocês têm um projeto que é o Musiquê, né? Vocês saem pelo Brasil tocando aí, né? Pelos casamentos. É verdade, cara. O Musiquê, assim, na nossa história na música juntos, a gente começou tocando na noite, né? A gente fazia um show basicamente no Rio, assim, de bar e boteco mesmo, assim. Eu tocava muito bossa nova, alguma coisa de samba, MPB bem raiz, assim. E aí, um dia a gente estava tocando num bar na Lapa e um casal veio conversar com a gente no intervalo e convidou a gente para tocar no casamento deles. E aí a gente, na época, falou, cara, não, né? Como é que a gente vai tocar em casamento, né, Não tem cara? nem roupa pra A isso. gente toca em boteco, assim, né? Mas enfim, aí o papo vai e tal, rolou. Não, a gente queria um voz e violão, assim, pô, a gente adorou vocês e tal, daí fomos. E só uma curiosidade, assim, o primeiro papo que eles deram, eu achava que era pra tocar na festa.
Mas Aham. aí não, ele falou, não, é na entrada da noiva, do noivo, na cerimônia. Eu falei, oi, eu nem sabia que isso era possível, sabe? Foi muito É, engraçado. Aham. enfim, aí a gente foi, fez esse casamento, e daí dali daquele casamento tinha um casal que ia casar dali a um tempo e convidou a gente, e assim foi rolando. E aí chegou um momento que a gente falou, pô, tem um negócio acontecendo aqui e tal, bacana de fazer. E aí a gente formatou esse projeto, né, específico para esse nicho de casamento, que é o Uhum. Musiquê. E isso foi em 2016, né? Na Uhum. verdade, 2016 para 17 ali que a gente começou efetivamente a fazer esse trabalho. E é muito legal, assim, cara, porque era um nicho bem novo, assim, né? Uhum. Tipo, isso como a Tati falou, assim, tava começando uma galera a procurar, assim, música para cerimônia de casamento nesses moldes, né? Música popular e tocada e Uhum. cantada ao vivo. Era uma coisa muito de orquestra, assim, né? Tipo, de música clássica e instrumental. E aí a gente começou a fazer e fazer bastante, começou a crescer bastante, assim, e a gente está aí até hoje, né? Já foram, sei lá, mais de 150 Eu já casamentos, perdi a conta também, mas já foi vários bastante. Legal estados, isso. Rio, São Paulo, Brasília, Santa Catarina, Minas, Uhum. e foi o que também, graças a Deus, conseguiu fazer a gente passar a pandemia aí, né? Tipo, Sobreviver, exatamente. foi bem louco, assim, foi um período bem louco, bem difícil de essa agenda de casamentos, adiamentos e sem É. saber o que ia acontecer, mas graças a Deus a gente conseguiu, o Musiquê conseguiu segurar nossas pontas aqui e a gente está aí até Pois é. hoje. Depois tivemos um ano de 2022 muito louco, assim, correndo atrás, né, fazendo casamento toda semana e viajando bastante, mas estamos aí, A graças a gente Deus. vivia Congonhas em Santos Dumont, então a gente não tinha quase casa, era a nossa mala e a gente por aí, né, viajando. E como que é o sentimento de meio que tocar, né? Em casamento, porque o que acontece ali é meio que pra sempre, né? De cada um que tá ali, né? No Nossa, casamento. É uma lembrança foda. é muito, é uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo Uhum. tempo eu sempre falo, eu me envolvo muito com as noivas, né? Eu sempre falo com elas que é um significado muito grande que elas dão para a música de uma forma geral, porque Uhum. cada casal tem uma história muito particular, assim. E a gente vê como cada cerimônia é a cara dos noivos e cada uma é diferente. A gente tem a oportunidade, o privilégio de conhecer músicas que a gente jamais iria ter contato, porque os noivos apresentam pra gente coisas do universo deles que a gente não conhecia, então isso é um privilégio também, né? E é muito bom porque a gente vê assim quanto a música, pelo significado que ela tem para eles, atravessa eles Uhum. e todo mundo naquele momento. Então parece que a música que já era linda por si só, ela fica 3 vezes mais emocionante. A gente tem que ter 3 vezes mais estômago para não chorar nesse momento. Então assim, é um momento muito, muito emocionante, assim, né? E é muito legal, assim, como a Tati falou, é uma responsabilidade grande, assim, né? Porque a gente está fazendo ao vivo ali, é aquele momento que não volta, assim, né? Não dá para E Uhum. volta a aí, e noiva, não aí, dá. e aí a gente vê depois, assim, em vídeo, né? Sempre tem, além da filmagem oficial do casamento, hoje em dia todo mundo tá com o celular filmando, né? Então fica aquela responsabilidade da gente fazer e fazer bem feito, mas ao mesmo tempo, depois que a gente consegue entregar o trabalho bem feito, assim, fica aquele registro para sempre, né, cara? Isso é muito legal, assim. É É muito legal mesmo. isso. E baita resposta, viu? Legal isso. E as agendas aí pro Musiquê. Até eu fiz aqui, acho que eu fiz essa pauta em maio. Eu vi que tava o ano que vem, né? Que é 24, tava aberta, né? Então, ainda estão abertas as agendas para quem quiser ir e ter Sim, contato aí. Com a gente está certeza. com a agenda aberta, Uhum. e graças a Deus já tem bastante data marcada já para o ano que vem também. Já tem até outubro, acho, né? Já tem coisa ano que vem. Então, Pois é. já tá fechando aí, ó. Já tá Tem os, Casal? fechando, tem os Porra. antecipados e tem os que mas ainda tem atrasados. bastante data também, ainda tem esse ano também, tem alguns sábados disponíveis. Se alguém que estiver ouvindo aí, tiver Por aí, favor, for pode. casar, quiser uma musiquinha ao vivo, um voz de violão aí na cerimônia, a gente É, está à disposição. Pô, pior que dá até uma vontade de casar, mas, né? olha, e assim, e é muito curioso porque são tantas músicas lindas, né? De todos os Uhum. estilos, e a gente sempre traz para o universo acústico do voz e violão.
E aí a dificuldade tá justamente que, assim, só casa uma vez, só tem uma entrada de noiva de todo mundo, e aí só dá pra escolher uma, né? E a dificuldade é isso. Então, assim, eu recomendo que, assim, não case todo ano, mas que você faça renovação, faça um monte de coisa pra conseguir botar tudo aquilo que você ama no repertório de uma cerimônia, né? Porque é muito gostoso, assim, a gente recomenda. Dá até uma vontade de casar, mas, né, cadê as oportunidades, né? Ela vai chegar. Tomara que chegue, né? Ah, vai sim. Aí vocês estavam antigamente com o nome TMRP e depois foram para Alma Nua. Por que disso? Então, cara, essa é uma questão, assim, na verdade é uma história até longa, mas eu vou tentar resumir aqui. O que acontece? A gente, quando começou a trabalhar junto, a gente não era um duo, né? A gente, na verdade, a Tati era cantora e eu acompanhava ela no violão. E ele é o compositor, na teoria. E assim, aí, né? quando a gente foi começar a gravar e tal, que a gente lançou um álbum em 2015, a ideia era gravar ela gravar músicas minhas, né? E aí, no meio do processo, a gente entendeu que era uma parceria, né? Não era um disco dela, na verdade. E aí, quando a gente lançou o disco, a gente botou Tati Monteiro, Rodrigo Pinheiro. Eu ainda assinava Pinheiro na época, que é meu sobrenome, né? Enfim, e aí entramos nessa, aí papo, né? Alguns papos com pessoas do mercado, tá? Falou, cara, mas esse nome, vocês deviam dar um nome para, né, para uma dupla mesmo, para um duo, né? Já que vocês são um duo, devia dar um nome para isso. Só que a gente estava com o trabalho em andamento e a gente tinha feito o site TMRP, que eram nossas iniciais, né? E aí, numa conversa com uma pessoa do mercado, tal, ele falou, pô, vocês já têm um nome, já tá aí, usem isso. E a gente assumiu isso na época. Tinha uma galera que até chamava a gente pra abreviar, né? Exatamente, e até uma galera, antes da gente assumir isso como nome, já chamava o TMRP, o TMRP, enfim. E a gente pegou, né? Então ficou, né? E a gente assumiu isso como nome. Só que era um nome difícil, assim, né? Era um nome que, na verdade, não tinha nenhum significado, era só nossas iniciais, era um nome difícil das pessoas que queriam conhecer entenderem, né? E acharem a gente. É difícil de memorizar, né? Uma sigla. E aí a gente martelou com esse nome, a gente sempre acreditou um pouco, cara, mas não é isso que vai fazer grande diferença e tal. Até que chegou um momento que a gente começou a se incomodar um pouquinho também com o nome, porque ele já não representava o que a gente estava fazendo, né? Como a gente nunca tinha pensado nele, a gente olhou pra ele e falou assim, cara, eu acho que ele é meio vago, assim, ele é meio gratuito, né? E aí a gente, nesse meio tempo, teve a nossa mudança do Rio para São Paulo, a gente veio morar em São Paulo, e a gente ia começar uma série de lançamentos do nosso duo na época. A gente falou, cara, vamos aproveitar essa época de mudança, que ia ser uma proposta sonora um pouco diferente também. A gente mudou para São Paulo e vamos também, então, mudar o nome e assumir um nome novo. Aí a gente fez um trabalho, né, e pensou com mais carinho, buscou referências e tal, e aí chegou no nome Alma Nua. E aí, a partir dali, a gente começou a assumir o duo como Alma Nua. E eu me empolguei também, aproveitei e mudei Tati Monteiro para Tiana Mon, porque eu também achava que Tati Monteiro já não estava funcionando, não estava simbolizando muito a minha pessoa. Aí aproveitei que a gente fez uma imersão grande no Alma Nua para fazer name, eu falei, vamos meter o meu também. E aí acho que vamos amarrar tudo, né? Aí eu passei para Tiana Mon também, mas pelo menos as iniciais são as mesmas. Qualquer momento, se a gente quiser botar a sigla de novo ali, tá valendo ainda. Ainda vale. Legal. Tá, deixa eu ver aqui. Tá, aí em 18 vocês começaram a soltar, né, os primeiros trabalhos do que vocês, né, fizeram. Exatamente. A gente, como eu falei, a gente lançou um álbum em 2015, né? A gente botou as nossas músicas no Spotify quando o Spotify ainda era só mato, né? O Spotify já foi mato, viu? Hoje em dia que caiu. Hoje em dia é uma selva louca, mas enfim. Ainda é mato, mas é a selva. Exatamente. Exato. E aí a gente ficou com esse trabalho, fazendo esse trabalho desse álbum durante uns 2 anos, e aí. Só que foi um álbum com uma produção grande, assim, enfim. E aí a gente, em 2018, não, 2017 para 2018, a gente falou, cara, vamos fazer coisas novas, né? E aí a gente. Só que a gente estava, enfim, não tinha muito poder de investimento na época, e aí a gente resolveu, cara, mas vamos fazer a gente mesmo, do jeito que der, vamos gravar em casa. A gente comprou um microfone, forrou as paredes com cobertor, colchão, edredom,
e gravou 4 músicas que a gente tinha feito, que eram novas, enfim. E aí botou, né? A ideia era fazer aquelas 4 músicas a princípio, ver o que ia dar. E aí a gente fez e deu muito bom, assim, né? E aí a partir disso a gente continuou durante 2019 também, 19, 20, 21, a gente continuou lançando sempre alguma coisa. E sempre nesses formatos, assim, né? A gente produzindo a gente mesmo, em casa, enfim. E uma coisa que eu percebi nos seus lançamentos que é sempre uma fotinha ali, né, de vocês em cada arte, né, de cada single. Isso é uma coisa que a gente se conheceu na publicidade e a gente nunca conseguiu lá tirar isso de dentro da gente, né? Então a gente sempre pensava muito amarrado, assim, tipo, o que a gente consegue fazer que tá dentro da nossa possibilidade, mas que tem uma relação com todos os lançamentos que a gente for fazer. E a gente começou a pensar toda essa questão da identidade visual para que tivesse uma amarração, né? E aí, como, assim, a gente era um duo e a gente queria mostrar a nossa cara também, tipo, representar ali, né? E também a gente tinha pensado também nos vídeos e tal, como é que a gente pode lançar isso? E aí a gente começou a amarrar e criou essa identidade visual, assim, para todos os lançamentos, com a nossa fotinho, com a nossa carinha ali, tentando ser o mais coerente possível, assim, dentro das nossas possibilidades do do it yourself, né? Porque é importante isso que a Tati falou, porque é o seguinte, assim, a gente sempre foi independente e até demais, assim, né? Então quando a gente resolveu fazer essa série de lançamentos que a gente ia produzir e tal, era um trabalho bem artesanal mesmo, assim. E as fotos, quando a gente pensou na identidade visual, a gente pensou nas fotos, assim, a gente mesmo poder tirar as fotos. Então a gente escolhia uma locação, assim, aí ia com o nosso celular, um tripézinho, e fazia foto a gente mesmo, assim, né? Tipo, era quase selfie, assim, né? Todos têm essa característica, então a gente tentou manter esse padrão para que também a gente não pensasse que cada lançamento ia ter que ter um negócio todo novo e uma identidade nova e tal. Então a gente criou esse padrão para que as coisas se repetissem, porém cada um tivesse a sua característica, né? Então era uma alocação diferente, eram cores diferentes, né? Cada single tinha uma cor predominante. Sim. Era essa a ideia, assim. As pessoas ficavam impressionadas assim, mas não tem ninguém com vocês fazendo esse conteúdo? Eu falei, não tem. Não A tem. gente foi virando ninja, assim, né? Como fazer o negócio sozinho. Aí a gente foi atrás de, sei lá, botõezinhos Bluetooth que a gente conseguia tirar fotos à distância para conseguir fazer umas fotos mais legais. Então a gente foi se virando, assim, né? Por conta do nosso orçamento praticamente zero e a nossa vontade gigantesca. Era totalmente inversamente proporcional à nossa vontade o que a gente tinha para investir, mas vamos fazer do jeito que dá. E a gente foi fazendo. Isso que é o legal, né, de artista independente, porque os outros por aí, tipo, tem assessor, tem um monte de coisa, tem pessoal pra pegar e fazer nota de sei lá do quê. Mano, é assim, quem tem, né, a onça ali, né, pra investir, pô, é legal, mas eu acho que acaba meio que perdendo muito, sabe, essas experiências, sabe? Exatamente, cara. Assim, eu sempre digo que eu vejo muita gente, assim, galera independente investindo bastante, e eu acho que, cara, é super válido quem pode, quem tem, né, condição de investir, e realmente investir. Como eu digo, assim, a gente faz tudo independente, até hoje a gente faz tudo independente, e eu acho que é até demais, assim, né? Tipo, eu acho que é importante ter outras pessoas envolvidas, é importante ter outros profissionais envolvidos, mas a gente sempre pensou nisso, e eu sempre penso que é mais importante do que a gente ter o melhor dos cenários e a gente fazer, né? Então, assim, se a gente não tem condição de investir, isso não pode ser justificativo para a gente não fazer, né? Exato. Então, o que a gente podia investir na época? Então, cara, eu aprendi algumas noções básicas de mixagem, a gente comprou um microfone para poder, né, tipo, gravar umas músicas e botar essas músicas para o mundo da forma que a gente poderia dar naquele momento, né? E aí, logicamente, a coisa vai evoluindo, assim, hoje em dia a gente tem uma estrutura um pouco melhor para produzir, né? Tipo, a gente já, depois disso, a gente já fez alguns singles que a gente mixava e masterizava fora com outros profissionais, já teve sessão de fotos com fotógrafo, enfim, né? As coisas foram caminhando, mas assim, a gente nunca deixou de fazer porque não podia investir, né? A gente É a vontade, né? A vontade é o que importa. Exatamente.
E ela é suficiente, graças a Deus. Uhum. E é que nem aqui, esse projeto aqui, eu tinha em mente ele desde 2020. Eu só não fiz porque eu preguiça também, sabe? E, tipo, mas eu agora meio que eu só tenho ele, né? Aqui pela Indie Brasileiro, eu não faço mais curadoria. Uhum. Aí, porque meio que assim, meio que isso aqui virou meu hobby, né? Virou minha. Posso falar? Onde eu brinco, né, Delmar? Aham. Porque assim, eu não vou falar que se almeja mil ouvinte, um monte de coisa. Tipo, a gente quer isso, mas assim, acho que cada coisa tem o seu tempo, né? Tem Com certeza. o Exatamente. seu processo, né? De sei lá, e quem sabe alguém chegar aqui e editar um episódio, porque assim, sou eu que edito, sou eu que faço a pauta, as artes, um monte de coisa, sou eu que faço, sabe? Sempre, eu meio que também sempre fui meio que independente até onde deu, né? Sim. Até onde dá, né? E a gente conversa muito sobre isso, sobre essa questão do que seria o Uhum, sucesso, né? Inclusive, uma das nossas músicas aqui mais performou, mais conectou, que foi Minha Viagem, fala exatamente sobre essa questão do sucesso, assim, que a gente sempre vai em busca do sucesso, mas a gente não sabe nem direito o que é e nem como se alcança ela, né? E até uhum, que a gente, num desses congressos de música, a gente teve a oportunidade de conversar com um cara grande do mercado, e ele deu uma dica pra gente que até virou essa música por conta dessa simples conclusão que era, tipo, independente de onde você chegar, você não sabe onde você vai chegar, mas tem que aproveitar a viagem, né? E a gente sempre pensou nesse sentido de que, cara, o sucesso e a realização, né? Você conseguir fazer as coisas que você quer fazer, você botar pra fora, independente do formato, de como, se vai ser um super single, se vai ser uma super música, uhum, se é uma super produção. Eu acho que o mais importante é você conseguir botar pra fora e falar, nem que seja com poucas pessoas, ou com. E se, obviamente, se ela tiver capacidade de alcançar mais gente, ótimo, mas se também não for aquele estrondo, né? Aquela coisa. Mas uhum. é muito importante, isso satisfaz muita gente, né? É uma realização, assim. Eu acho que esse que é o ponto, assim, eu encaro muito assim, até hoje, a gente sempre encarou assim, que na verdade, principalmente hoje em dia, que a gente está muito apegado a números, né, a Sim, 1.000 streams, a 10.000 streams, a número de seguidores, a número de likes, isso é e, um perigo. e muita gente pauta o sucesso a partir disso, assim, né, e É hoje meio em que é dia, um sucesso que é meio que vendido, né? Meio que sucesso de Exato. venda. exatamente, hoje em dia as pessoas até vendem números, realmente Pois assim, é. né, literalmente, É tem gente que ainda exatamente. compra isso, assim, e a É. gente sempre lida com, cara, o sucesso pra gente é fazer e tá fazendo, né? Uhum, Então, assim, como eu falei ali, a questão do musiquê, assim, que conseguiu segurar nossa onda durante a pandemia, que tava tudo meio parado. A gente viu uhum, muita gente que a gente conhece que é artista, cara, tendo que se virar do jeito que dava, fazer outras coisas, arrumar bico, largar a música às vezes. E a gente tá ali até hoje fazendo isso porque o ponto é esse, assim, o nosso sucesso pra gente é a gente poder estar fazendo, né? Então, enquanto a gente consegue estar fazendo, é aquilo, do jeito que dá. E se eu lanço hoje uma música e ela amanhã tem só 10 streams, já 10 é mais do que zero do que eu tinha hoje. E o processo que é o segredo, né? Eu acho que a grande uhum. realização é o processo, né? Exatamente. Eu falo até que ah, curta o processo, né? É meio clichê isso até, mas Sim, acho mas que às vezes é, Mas é exatamente isso, cara, é exatamente isso. tem que curtir, tem que aproveitar e não pode deixar de fazer, assim, porque uhum, não tá nas condições ideais, porque você não vai alcançar o número de pessoas que você gostaria de alcançar. Mas, assim, uma pessoa que seja impactada pela sua música, pelo seu trabalho, já é muito uhum, significativo. Inclusive, no próprio Musiquê, a gente já teve várias oportunidades de noivos colocarem músicas nossas no repertório da cerimônia. Isso foi uma coisa muito significativa pra gente. Inclusive, uhum, teve uma noiva que ela botou 2 músicas do Alma Nua no projeto do Musiquê. E foi uma música que foi uma das últimas que a gente lançou e ela falou que foi muito importante para ela porque ela perdeu o irmão dela para Covid em 2020. E ela teve uhum, o casamento adiado e essa música, nossa música, ajudou muito ela a passar por esse momento. Eu não sei, inclusive,
nem como é que ela entrou sem chorar no casamento, que eu achei muito impressionante, porque ela pediu pra gente Foi tocar bem num lugar forte. distante, antes da entrada dela, que ela ia ler um texto pro irmão dela, em homenagem, e aí a gente fica pensando, nossa, assim, é uma pessoa que vem dar um feedback pra gente de uma coisa que a gente ajudou ela num momento tão importante. Então, assim, cara, isso vale por 1000 likes, entendeu? Exato. Muito mais do que isso, assim. Então, a gente conseguir fazer música e passar uma mensagem legal, transmitir amor ou qualquer outro sentimento bom para as pessoas, isso vale qualquer seguidor de robô e qualquer coisa assim, tipo, vale muito mais do que isso, sem assim, né? dúvida. Com Não tem certeza. preço. Com certeza. E tem essa. É aquilo de que cada artista pega e faz, né? De tipo, se eu conseguir levar, tipo, esse som pra meia dúzia de ouvido, tá tudo certo. Não preciso de mais nada, né? Exatamente. Eu sempre tive essa visão quando eu tinha playlist, porque eu bem que pensava assim, bom, se essas músicas chegarem a algum ouvido por aí, tá tudo certo. Exatamente, cara. Eu acho que é isso. É óbvio que a gente tem objetivos financeiros, inclusive econômicos. Exato. A gente vive disso, a gente vive de música, né? Então, assim. O famoso capitalismo, né? Exatamente, é importante. Infelizmente ele existe. E a gente tem que jogar esse jogo e tá tudo certo também. Mas eu acho que a gente conseguir alinhar essa questão com esse prazer no processo e essa realização, esse passo a passo, né, e celebrar cada conquista pequena, eu acho que é o segredo esse para mim é o segredo do sucesso, assim, né? Com certeza. O sucesso que as pessoas acabam às vezes meio que comprando aí e ficando meio as birutas aí. Exatamente. É verdade. Tem gente pirando por aí. Tem, viu? Porque que quer número é foda, né? Não... Pois é. E é vazio, né? É vazio. Exato. E tem aquilo também de você acabar lançando um som, aí meio que acaba não tendo como. Que não rolou, né? Como queria. Aí se frustra, né? Com um monte de coisa. Sim, com certeza. Eu conheço um artista que eu até entrevistei um tempo atrás, foi o Tai Veroto. Ele anunciou ontem que ia parar, né? Por um tempo de entrar em rede social, a carreira, porque tava ficando mal pra ele, né? Tava fazendo mal. Isso é uma questão muito importante, assim, né, cara? Eu acho que eu sempre converso aqui também né, a gente conversa aqui, eu converso com outros amigos artistas, que eu acho que o mais importante também é a gente alinhar a expectativa que a gente tem com a nossa realidade, assim, né? Então, assim, às vezes o artista independente quer lançar um single e aí ele vai buscar as referências, ele olha as referências dos artistas que estão em outro patamar, assim, né? E aí ele acha que ele vai fazer o trabalho, às vezes sozinho, independente, com a mesma força que, de repente, uma banda, um artista que tem uma estrutura grande por trás, já tem anos de estrada aí, e vai ter o mesmo forte resultado. investimento, né? E aí, quando não tem, a pessoa se frustra, assim, né? E fica aquela busca, como você falou, assim, aquela busca louca por números, assim, né? E eu acho que essa que é a grande questão, assim, se a gente entender o lugar que a gente está hoje como artista e o potencial que a gente tem, né, num trabalho que a gente vai lançar, de dar um passo à frente, 2 passos à frente, 3 passos à frente, é muito mais fácil a gente não se frustrar, né? Se a gente tiver com a expectativa no tamanho que ela tem que estar, cabe, né? Que né? cabe. A gente, quando começou essa série de lançamentos do Almanua, lá atrás, quando era TMRP ainda, a gente gravava em casa, assim, com a estrutura mais precária possível, assim. O nosso objetivo era único e exclusivamente entrar as músicas no Spotify, assim, né? E dizer, ó, gente, tem uma música aqui, isso que era o legal, assim. E o mais louco é que, cara, assim, as 3 primeiras músicas que a gente lançou naquela época, que são músicas que hoje, assim, eu ouço e falo, caraca, olha só como a gente gravou mal isso, assim, né?
Mas, cara, foram as 3 músicas que entraram em playlist editorial do Spotify e que deram pra gente mais de 10 mil ouvintes mensais, assim. Uhum. E então, assim, pra gente foi um sucesso mais do que absoluto e absurdo na época, porque a gente tinha expectativa de simplesmente que, ó, gente, estamos aqui, estamos fazendo música, né? É. E de repente a gente viu, cara, tinha 15 mil pessoas ouvindo a nossa música, assim, isso é Que muito louco. foda. Uhum. E aí, para outras pessoas, às vezes a pessoa acha que vai fazer um single e tem que chegar a 50 mil ouvintes, e aí às vezes bate 20 mil, a pessoa acha que não é nada, né? Ou que, pô, tô frustrado, tô decepcionado. Enquanto, cara, são 20 mil pessoas ouvindo a tua música, né? Tipo, se Exato. você tinha 10 mil semana passada, você dobrou, cara. É um caminho, né? É um processo. É um processo. E é muito importante, assim, a pessoa, o que o Rodrigo estava falando antes, de que não adianta você se frustrar por uma coisa que, na verdade, é humanamente impossível, né? Se, às vezes, uma equipe de 14 pessoas não consegue dar conta de uma meta, às vezes, para um artista, porque ele tem um... Imagina um artista independente fazer isso, que 14 pessoas teriam que fazer, assim. Então, você se Exato. frustrar por uma coisa que é humanamente impossível, você o melhor é você não se frustrar, né? Nem deveria se frustrar, porque não é uma questão do seu fracasso. É uma questão de que tem certas coisas que não dá para fazer sozinho. Uhum. Mas se você alinha aquilo, cara, o que tá dentro da minha mão, o que tá dentro da minha capacidade de fazer, e alinhar realmente as expectativas que você tem para a sua realidade, você acaba tendo o oposto, né? Você acaba ficando cada vez mais satisfeito, orgulhoso das coisas que você faz, e a realização vai te dando força para continuar, né? Exato. Então, eu acho que é mais por aí, assim. Bem... Eu acho que esse um pouco é o mal, né, de rede social. Eu acho que, nossa, que as coisas te vendem e você fica meio... Você se aliena, né? Fica meio, nossa, eu quero chegar nisso, quero ter esse número, quero Sim. ter seguidor, quero... É foda. É difícil se blindar, né, porque a gente não sabe o que tá por trás ali, né, das redes sociais. Então, é difícil a gente não criar uma expectativa ou achar que só funciona se for daquele jeito que a gente vê. E tem milhões, um universo muito grande, né, desde do mainstream até a música independente. É um universo, tem vários níveis, tem várias realidades e não é que uma é pior do que a outra, assim, uma é melhor do que a outra. Não, são só realidades diferentes. E é uma questão de você alinhar e tentar se blindar um pouco daquilo que é a sua realidade, assim, né? Pelo menos no momento, assim, porque ela, óbvio que ela pode mudar da noite pro dia, isso acontece, né? Mas viver o hoje faz com que você fique menos frustrado e menos depressivo, né? Porque a rede social ela é bem perigosa nesse sentido. É uma arma silenciosa quando você vê se tá lá, mó... Exato. Exatamente. Tá Exatamente. bem mal. Aí, em 18, né, vocês soltaram esses 4 singles, né, que foi o Novos Caminhos, Tempo Meu, Minha Viagem e Nossa Casa, é isso? Exatamente. Isso. Baita singles, viu? Quando eu peguei e ouvi, quando fiz aqui a coisa, eu tinha esquecido como o tempo meu é boa, viu? Nossa senhora. Até botei aqui uma playlist que eu escuto aqui, né, diariamente. É Que bom legal. demais, viu? Inclusive, rolou uma coisa curiosa essa semana, assim, porque a gente tá com o Alma Nua, o projeto tá parado, assim, desde o ano passado, né, porque por conta da demanda que o Musiquê nos trouxe aí pós-pandemia, a gente não conseguiu dar conta de manter os dois vivos, Aham. e ativos, né, vivos eles estão, mas ativos. E aí a gente não tem divulgado, a gente não tem feito nada assim pro Alma Nua. E aí essa semana passada, não sei, eu fui abrir ali o Spotify para artistas ali para ver as métricas e tinha dado um boom assim, tipo, a gente tava, sei lá, com 300 ouvintes mensais e de repente chegou a 900 assim. E aí eu Olha, fui ver, essa música Tempo Meu, ela entrou, na verdade ela voltou para uma playlist editorial que ela já tinha estado há 4 anos atrás, assim, né? caramba. É muito louco, assim. Ela Eu foi falei, caraca, tipo, reviveram no tempo meu, né? ela foi recolocada ali na playlist. E aí deu outro boom, assim, pra gente. E justamente essa música, Tempo Meu, assim, legal que você falou isso, eu lembrei de contar esse caos. É verdade, é verdade. E as músicas, essas 4, esses 4 sons, embora vocês pegarem e falar, bom, eu mudaria isso, né, na gravação, é que eu não tenho, né, esse ouvido aguçado, né, a experiência.
Mas eu acho os sons muito bons, viu? Sem... Que legal, cara, eu fico obrigada. feliz. Na verdade é isso, assim, a gente, eu não sei, eu ouvi alguém falando isso, ou li em algum lugar, não lembro, assim, que na verdade a música, ela é uma fotografia daquele momento também, né, tipo a Ela é, gravação da música, ela é né? tipo uma tatuagem, quando você Então, faz quando você tinha assim, 18 anos, né? então, assim, cara, logicamente que, assim, a gente, eu principalmente, que desde lá até hoje, aprimorei um pouco mais a questão de produção, de mixagem, né, de evoluir a questão do ouvido, entender mais esses processos, eu vejo muitas falhas, assim, em tese, né, que não sei se são falhas, mas, assim, coisas que eu faria diferente, coisas poderiam ser melhores, mas aquilo é exatamente o que a gente conseguia fazer naquela época, É um retrato e é o mesmo. retrato daquele momento, assim. Então, eu acho muito válido, eu acho muito legal por esse ponto de vista. E tem uma outra questão que é exatamente o que você falou, assim, né? Uma vez eu tive uma aula com o Marcelo Vig, que é um baterista, é produtor também, e ele mostrou um gráfico muito engraçado, assim, né? Que ele era assim, ele falava assim, você pega um microfone de tantos R$ 1.000, aí uma placa de som tantos R$ 1.000, o computador não sei quantos R$ 1.000, e aí um estúdio não sei o quê, e aí os músicos custam não sei quanto, para no final das contas as pessoas ouvirem num fone de R$ 1,99, assim, né? Então, assim, é uma coisa que às vezes o artista também se apega muito à questão da qualidade técnica da coisa, mas para o público que realmente consome a música, cara, são diferenças que eles nem percebem, assim, né? A coisa fica mais pra gente, assim mesmo, né? Tipo, A música é muito maior, né, do que a forma como ela é exatamente, apresentada. no fim das contas, o que vale é a canção ali, a pessoa se conectar com aquilo que está sendo dito, cantado, Como tocado. vai bater, né, em cada... Exatamente, assim, e essas questões técnicas fica para o pessoal do mercado avaliar, mas também aí, enfim. A gente ri da forma como a gente gravou, mas a gente continua apaixonado pelas composições. Então, assim, só a forma mesmo que a gente gravou que a gente acha, puxa, a gente poderia ter feito diferente, mas na época a gente não sabia. Mas a composição em si, eu particularmente sou completamente apaixonada. E vai ficar, tipo, tatuada literalmente, assim, pra sempre. E no fundo exatamente, é uma roupa que essa canção vestiu naquela época, assim, né? Se a gente for fazer ela hoje de novo, provavelmente seja muita coisa diferente, assim, e não só porque é melhor tecnicamente, mas às vezes uma outra concepção, uma outra forma de ver a música, uma outra forma de entender a música, né? Da música fazer sentido pra gente, enfim. Né? E é aquilo, né, de tipo, pegar e fazer, meio que vocês provavelmente são pessoas diferentes, né, do que fizeram aquele Exatamente, som, né? com certeza absoluta, né? Graças a Totalmente Deus, né? diferente. Às vezes Que o bom tempo que vai somos passando e a gente diferentes. vai mudando É também. sempre bom evoluir, né? Sempre bom. Com Exatamente. certeza. Aí tem uma arte de um single que eu gostei pra caramba, porque assim, dá uma. Que é a de nossa casa, que tá ali, né? O céu azul, vocês em frente a uma casa, e um portãozinho azul, muito bonitinho o portão, viu? Bem baixinho o portão. Muito, Essa muito casa, foda. então, essa casa é da minha avó. Uhum. Gente, eu sou apaixonada por essa casinha, assim. Aí, quando a gente compôs essa música, eu falei, amor, não tem como a gente não fazer na casa da minha avó. Porque a casa da minha avó, ela tem a cara de casa, de carinho, afeto, café quentinho, sabe? Aquela torradinha saindo do forno, biscoitinho saindo do forno. Assim, então, a gente foi pra ela, assim, tinha que ser aquela locação ali. E a gente inclusive, deu até uma fotografia pra ela, né, de presente, assim, da gente no portão da casa dela. Porque realmente, assim, uma fachada super aconchegante, assim. Dá um quentinho mesmo no coração, sabe? É bem casa simples, né? De tipo, portão baixinho, É. os matos na frente, é escadinha ali pra dar uma subida. Bem legal. É muito É muito gostoso lá. gostoso mesmo. É uma casinha numa vila, assim, é bem gostoso. É muito Assim, gostoso. e engraçado que a música, quando a gente escreveu a música, não tinha nada a ver com essa história da casa da avó, né? Uhum. Mas quando a gente falou, cara, vamos gravar então essa? E aí falou, pô, como é que vai ser, né, identidade visual? Onde é que vai ser a locação? Daí na hora, a Tati falou, acho que a casa da minha avó vai ser perfeita. Eu falei, sem dúvida, assim. E eu gosto muito também dessa arte, dessa identidade desse single, eu acho muito legal também, acho que ficou muito legal. A arte também de Minha Viagem também é interessante pra caramba. Nossa, a gente foi fazer essa gravação lá no centro do Rio. E o centro do Rio ele tá super lindo agora, né? Ali o Pira e tal. E essa coisa e a gente também, como a gente começa o negócio e aí depois a gente segue o baile, mesmo que for difícil, né? Como a gente tinha essa ideia das cores para cada single, a gente começou no laranja e depois foi pro verde.
Eu falei, cara, qual vai ser a cor de minha viagem? Aí a gente pensou no vermelho, pensou lá na locação lá no centro do Rio. E aí a gente, porque assim, né, tipo, é o porto ali, passa o VLT, passa o trenzinho, então tipo, tinha toda uma questão de viagem, assim, né, pra poder amarrar com o símbolo, assim. E a gente Uhum. foi nessa nossa aventura de tirar foto sozinhos. Cara, a gente foi, não, vamos fazer uma foto assim, cara. Eu assim, me apaixonei pela foto da capa, num grau, assim. Tipo, falei, não, tem que ser essa foto. Meu Deus, como é que a gente conseguiu fazer essa foto, assim, sozinho, apertando o botão do Bluetooth? O céu ali bonitão, nossa. Nossa, foi tudo assim, Uhum. perfeito, assim. Tava um dia ali, tava um calor, eu Um lembro que tava um calor. calor. Isso, esse dia, imagina, o centro do Rio, né? E a gente foi É, assim, início da tarde, que tem menos movimento de gente andando e tal, já era um depois da hora do um almoço, assim, verão e tava um rachando, calor daqueles que o Rio, assim, só ele proporciona. com Mas é certeza. muito legal também, o resultado foi muito legal. É. É que vocês estão morando aqui em São Paulo agora, como que é essa mudança? Assim, o Rio é bem quente e a São Paulo é esse clima chuva, nublado, 8 meses chuva, nublado e 4 meses de um dia Como tá de hoje, uma mano? migalha de. Uma migalha de. Ah, tô um dia de sol, vai, então. É, A carioca aqui tá sofrendo demais. Eu não gosto. Assim, eu sou de São Paulo, eu odeio frio. Nossa, eu odeio frio. eu sou de Florianópolis, né? Então lá faz Né? mais frio também. Então eu até gosto assim do friozinho, não me incomoda tanto não. Mas depois de Eu morar não. 10 anos no Rio, a gente sente diferença também, né? É, o frio já bate diferente, né? É, o frio já bate um pouquinho diferente. Mas Eu, eu gosto desse clima também de friozinho. eu A chuva eu sofro, dispenso, mas assim, mas o friozinho vai bem. eu sofro, mas eu adoro. Porque a gente não tem, né? O carioca não tem frio, nunca. A gente faz 21 graus e aí a gente bota cachecol pra dizer que tá frio. Mas aqui é gostoso, porque você não fica ensopado, que nem a gente fica no Rio, assim, né? Você consegue, sabe, aparentar bem, assim, né? Porque você toma banho no Rio e vai pra rua, você já tá todo suado, todo melado, é horrível. Aqui não, e Uhum. esse frio, assim, eu gosto, porque é realmente estações mais definidas. Então tem um momento de você tá mais quente, um momento de tá mais frio, você consegue botar aquele agasalho, uma pantufa. Então, assim, eu tô gostando. Eu sofro, mas eu gosto. Eu não gosto, não. Pra você pegar, tomar banho e dormir, nossa, eu não gosto, não. Eu sou mais pegar, deixar um ventilador na cara e deixar lá. Entendi. É Não horrível gosto esse de não. ar-condicionado, ventilador não funciona, não. Assim, depende também né, Do do grau do ventilador. calor. Tá certo. Deixa eu ver aqui, que falta. Aí 19 vocês soltaram mais 3 5, né? Que foi o Voa, Canção de Amar e de Amar a 2 e Por Inteiro. Por Isso aí. Inteiro. Essa faixa, ela tá aqui até com um asterisco, porque eu gosto dessa faixa. Essa faixa é muito boa. Por inteiro? É muito boa. Eu também E sou a, bem e a, apegada e a a ela. capa e a capa do Sim também é muito bonita. Eu particularmente também gosto assim dessa música bastante assim. Eu acho que ela é uma música que tem uma letra bem profunda assim. Eu acho que a gente estava bem inspirado quando a gente escreveu. É verdade. E é uma música que tem um significado grande assim, né? Tipo pra gente, acho que pra muita gente que vive essa nossa vida assim de artista independente, né? De às vezes ter que ser artista, mas também tem que ter um emprego para conseguir manter as contas em dia e ficar com a vida meio dividida. Enfim, essa música fala muito sobre isso, assim, é uma música que eu tenho também um carinho bem especial. Né, esse single a gente também foi lá no centro fazer as fotos. E tem uma coisa muito curiosa do vídeo. Que assim, a locação era pra ser azul, né? E o dia tava bem cinza. Tava perfeito pro que a gente queria, mais dramático, mais sisudo, assim, né? Foi basicamente no mesmo lugar onde foi minha viagem, só que um pouquinho mais pra direita, assim, do pier, digamos. E aí, eu me lembro que a gente tava gravando vídeo e, assim, foi uma coisa muito porque era pra ser. E aí a gente tava virado pro mar, pra Bahia, e passou um navio, um cargueiro,
de ponta a ponta do vídeo, e ele era azul também. Então, assim, eu falei, meu Deus, assim, a gente contratou aquele navio, brincadeira, para poder passar de ponta a ponta no vídeo, ele pequenininho, assim, atravessando, deixou, assim, Uhum. aquele momento muito mais especial, assim. Então, eu tenho uma paixão por aquele vídeo que a gente postou no YouTube, por conta todo o cenário, assim, foi perfeito, sabe? E é porque tinha que ser, né? E eu acho que das gravações que a gente fez antigas, por inteiro, é uma das que eu gosto muito, assim, que eu não mudaria muita coisa. Porque ela teve uma roupa bem legal, assim, eu achei. Uhum. Uma coisa que eu percebi que cada lançamento que vocês faziam, né? Tipo, era totalmente uma roupa, né? Para Sim. cada, para cada single bem bonito. Isso foi um dos desafios que a gente se Cuidado propôs a legal. fazer, assim, tipo, que aí fica difícil fazer sozinho também, né? Uhum. A gente pensou exatamente isso, assim, cada single ia ter uma cor, ia ser uma locação, as fotos, ia ter uma roupa diferente. E aí a gente, como vendo a publicidade, né? Tipo, eu sou do design, direção de arte e tal, então eu não consigo ir raso, né? Eu vou bem fundo Uhum. nessa coisa, assim. E aí era mais um trabalho grande, assim, que a gente se propunha a fazer, e de novo, assim, fazendo a gente independente, né? Uhum. Abrir o nosso armário, ver o que a gente já tinha de roupa e qual era, né, a cor que tinha a ver com a ideia da música, uma locação para isso, enfim, e vamos embora. A gente já tinha pouca coisa pra fazer, a gente ia inventando coisa pra dificultar ainda mais, assim, a nossa vida. Sabe? E o pessoal falava, ai, mas é lindo o Instagram de vocês, aí isso aqui. E a gente ficava pegada e a gente continuava fazendo, mas era muito difícil, assim. Eu lembro Eu que lembro que vocês faziam os mosaicos, né? Que era tipo 9 posts pra Sim. fazer é, um. então, Era um feed super colorido, super encaixado. eu lembro que Bonito uma demais. vez a gente conversou e eu falei assim, cara, eu acho que a gente devia largar de mão essa ideia da cor, assim, tá dando muito trabalho, cara, tá muito difícil de fazer. A gente falava, ah, ninguém dá bola E pra eu falei, isso. cara, acho que ninguém dá bola pra isso, assim, só a gente. Aí eu falei, então vamos fazer uma enquete no Instagram. A gente fez uma enquete assim, o que você mais gosta do nosso perfil do Instagram? Aí, tipo, a maioria esmagadora botou assim, tipo, tudo separado por cor. Aí, assim, cara, a gente não consegue se desapegar disso, então, não tem como. Vai ter que manter tudo, cada música, uma corzinha e tal. Não tem... E foi muito curioso que nessa época também a gente foi marcado numa. A gente foi usado como case de um perfil falando sobre identidade visual, assim. E aí e foi muito interessante porque elas pegaram o nosso feed, analisaram o nosso Uhum. feed, e a gente não conhecia, não sabia, assim, a gente achou por acaso. E sinalizando os pontos, exatamente, ó, a coerência Uhum. aqui, da cor tal, e o nome, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, olha só, a gente quer desapegar as pessoas fazendo tudo para que a gente não se desapegue disso. Uhum. Mas foi Vocês engraçado. ouviram um gato de fundo? Desculpa. Eu ouvi. Que bonitinho. Ele tá meio descontrolado ali, desculpa. Imagina. Aí. Isso que é Mas legal, né? De, esse tipo, podcast. vocês criarem uma identidade de vocês, né? Aham. Que os outros pegarem e falar, nossa, que foda isso aqui. Nossa, vamos. E É aí, isso. com certeza, inspirou, né? Mais pessoas por aí, né? Também. Com certeza, cara. E assim, pra gente, assim como eu falei, pra mim que trabalho ainda com essa questão de design e tal, sou apegado a isso, duas vezes, eu elogio duplo, né? Tipo, a pessoa gosta da música e também da identidade visual. Sim, Para mim são duas estrelinhas, né? Uhum. exatamente. Eu sou até meio chato, meio chato, porque eu sempre pego o single, escuto, eu vejo a arte, vejo um monte de coisa. Se vocês pegar os outros episódios, eu sempre comento, né, a arte de Aham. Uhum. cada single. Porque é um capricho, eu acho isso. Tipo, é muito fácil você só pegar um single e soltar ali e escrever o nome ali do coisa e pronto. Total, A Exatamente. arte cara. bonitinha. Porque, e até porque hoje em dia, assim, a música, a gente divulga competindo com vídeo, com imagem, com tudo, assim, né? Uhum. Porque a vida tá na rede social, né? Então, assim, a gente tem que ter uma imagem boa e principalmente coerente com o que a gente toca e canta também, né? Sim. Tem que fazer sentido, né? Então tem que amarrar bem, assim, essa Chama ideia atenção, né? de Chama identidade, de atenção. identidade visual, porque faz parte Uhum. da comunicação também, né?
Eu acho que tudo. As pessoas compram um livro pela capa, né? Sim. E acho que as pessoas ouvem música também pela capa, enfim. De novo, Exatamente. a questão de você fazer, tipo, sozinho, independente e tal, óbvio, você não precisa ter recursos extremamente caros ou... Sim, é uma questão mesmo de buscar referência e trazer referência para sua realidade. E aí você conseguir amarrar e pensar com carinho em todos os detalhes, né, do teu trabalho, não só para a parte musical, o áudio, né, só do áudio, a questão visual também é muito importante. Então, é pegar referência, ver aquilo que está coerente com o seu som, para que não gere um estranhamento, porque às vezes você tá falando de A na música, mas a capa fala de B, assim, e aí fica até estranho, mas é a mesma coisa. Tipo, é importante, assim, né? E fazer dentro da sua possibilidade, mas pegando referência e tentando fazer o melhor que você pode, assim. Eu acho isso muito importante. E a gente, questão de amarrar e ficar inventando coisa para amarrar conceito e identidade visual é com a gente mesmo, assim. A gente começa a dar uma viajada, fala, não, menos, não precisa tanto. Imagina as viajadas que vocês dão por aí, né? Nossa senhora, a gente viaja muito, assim. Se a gente tivesse tempo, condições de fazer tudo que a gente pode imaginar, nossa, a gente já tá viajando aqui, fazendo um monte de coisa muito mirabolante, assim. A gente bota o pé no chão, né? Um pouco. É bom, um pouco. Aí tem os 3 singles que vocês soltaram em 2020, que foi o Pode Entrar, Amor é Cura e o Quiçá. Que tem uma curiosidade que não tem meio que vocês, né? Só a Quiçá tem, né? Uhum. Vocês na capa. Só que as outras duas meio que não tem por motivos óbvios. Meio que a gente sabe o motivo, né? Que Sim. 2020, pandemia, sair por aí tirando foto também não era legal, né? Exatamente. Na verdade, o Pode Entrar, em tese, ele era o último single dessa série que a gente tinha feito, que a gente tinha desenhado toda essa ideia de identidade visual e tal, para manter, né? Que o projeto, na verdade, a gente começou, a ideia eram 4 singles, e aí como os 4 singles deram certo, a gente ia fazer mais 4. E aí o Pode Entrar era o último deles, assim. E, na verdade, ele até segue a ideia de identidade visual, só que a gente, ao invés de a gente aparecer realmente na capa, a gente botou uma foto da entrada da nossa casa, assim, né? Que tipo, Pode Entrar, e a parede, era a parede, logo a primeira parede aqui da nossa casa, enfim. E aí, depois, Quiçá, na verdade, Amor é Cura veio no meio, eu nem lembro agora se foi Amor é Cura primeiro, eu acho que foi Amor é Cura. Foi Amor é Cura, né? Amor é Cura veio primeiro. E aí já era uma outra ideia, a gente fez essa música na pandemia e tal, né? Então, assim, ela já tinha um outro conceito, uma outra ideia dentro desse nosso catálogo, assim, né? Tipo que a arte ali é um coração com umas raízes, seria? Não sei. Sim. Isso, Foi um desenho que eu fiz, né? A Tati que desenhou, na verdade, né? Tipo, ela fez desenho à mão, daí a gente fotografou. E depois, Quiçá, o curioso também é que Quiçá não é uma música nossa, né? Foi a primeira música que a gente lançou que não é autoral, né? Sim. É uma música da Labac, que a gente, a primeira vez que ouviu, assim, a gente já pirou na música, a gente era muito fã, assim, e a gente queria ter essa experiência também, né? Uma música que a gente... Eu acho que essa música foi curiosa, porque eu acho que você ouviu sozinho num vídeo, e eu também ouvi, e você meio que veio pra mim apresentar essa música, e eu também fui te apresentar, porque nós dois ficamos apaixonados, assim, da série das músicas que a gente gostaria de ter feito. Total. Sim, a gente ficou muito apaixonado. E aí a gente resolveu gravar ela e também. Aqui, de novo, vem o Matt, tá vendo? O Matt veio de novo. Sintonia total. Caramba, que foda. É o Matt. E aí foi legal. E aí também, daí também, essa música já era também uma outra ideia, daí também a gente fez uma identidade visual também já um pouco diferente e tal. A gente já tá até na foto da capa, mas a gente tá de costas, né? De costas, E também é uma foto que a gente reaproveitou, assim, né? Não é uma foto que a gente tirou pra isso, não. A gente tinha lá um ensaio que a gente tinha feito na época do nosso casamento. E aí, uma foto lá em Florianópolis. E a gente reaproveitou a foto, que achou que fazia todo sentido ali com aquela música, com aquela mensagem, enfim. E tava na pandemia também ainda. Não dava pra fazer muita coisa, então a gente reviu coisas que a gente já tinha feito, né? Pra poder ilustrar. Reaproveitar, né? Ressignificamos coisas. Aí teve os seus 3 últimos singles, que foi o Prontos para Dançar, A Morada e Lugar Distante, que também já tem uma outra identidade, né? Sim.
Essa já foi amarrada como um projeto só, né? Essas a gente fez já depois de ter vindo para São Paulo, né? Essa fez parte Uhum. de toda aquela mudança, assim, né? Da mudança do nome, da nossa mudança para cá e da mudança também um pouquinho da sonoridade que a gente queria dar, né? A gente gravava tudo muito voz e violão e a gente queria, né, botar outros elementos e um pouco mais além nessa questão. E também daí a gente construiu uma nova identidade visual, né? Aí era uma outra ideia, mas também, assim, se for ver, o conceito ele é meio o mesmo, né? Cada uma tem uma cor, elas têm a mesma pegada, mas com alguma diferença entre elas, enfim. Só que agora são várias fotos. Porque é tipo um. Como é que é o nome que falam? Mosaico, né? Tipo. Mosaico, isso, a gente mosaico. fez tipo um mosaico, assim. E Lindo foi legal. demais, E aí a tá gente doido. fez em São Paulo, assim, né? E a gente começou a desbravar lugares. A gente fez Sim. o Prontos para Dançar aqui no nosso prédio, assim, né? Tipo, as fotos são daqui do prédio, que tem uma parede com umas plantas, assim, bem bonita e tal. A gente fez ali. E a gente fez o lugar distante na Estação da Luz, né? Estação da Luz, exatamente, Nossa, assim. foi muito legal essa foto. E foi muito Já, louco, assim, porque a gente tava já lá. passei muito ali, reconheci. A gente tava lá fazendo fotos e tal, e daí a gente fez algumas fotos, e o segurança veio falar que a gente não podia usar o tripé, e aí então a gente fez meio que tentando se esconder ali, mas Sim. enfim, mas deu tudo certo, ficou bem legal também. Olha, não é a primeira história que eu vejo aqui de pessoas que não deixam fazer gravações em metrô, então tá tudo certo. Pois é. Não, esse ensaio, depois que a gente foi expulso na parte de baixo ali, onde ficam os trens, lá em cima a gente conseguia usar o celular, né? Na parte da superior que a gente fica. E aí a gente tava num cantinho que não tinha ninguém andando e tal, porque também tem que ficar de olho, né? Quando a gente vai pra rua, assim, a gente se afasta do celular, a gente tem que ficar de olho, né? Sai correndo atrás dele, ele tá no meio do caminho. E a gente falou, não, vamos fazer uma foto nesse ângulo aqui. E eu falei, cara, quando eu vi a foto, assim, eu falei, não acreditei, assim, no ângulo e no take que a gente fez, virou, tipo, fundo de tela do meu celular até hoje, porque eu tô apaixonada por essa foto. Então, assim, a gente vai desbravando São Paulo, vendo locações muito maneiras, tem muito lugar, né, pra gente fazer foto e... Uma cidade um pouquinho grande, né, São Paulo, né, tem bastante lugar pra gente. Só é quase um país aí, né? Exatamente. Exatamente. E foi muito legal. E a morada foi aqui em casa, né, que a gente fez. Exatamente, morada foi dentro de casa, assim, afinal de contas a música Motivos chama óbvios, Morada, né, então exato. a gente fez... meio que exatamente, você estava ali sentado no sofá de casa, ali, olhando já. Assim. Exatamente, A literalmente, paisagem. vamos botar nossa casa pra jogo. Legal isso. É muito foda essa identidade de vocês, viu? Vocês estão Legal, cara. Ah, que bom. de parabéns demais. Aí vocês, o ano passado não saiu nada, né? Que vocês estavam aí na correria dos casamentos, né? Pois Exatamente. Aí esse ano o Rodrigo soltou o Ultimato, né? Projeto solo, né? Isso, Aí rolou o quê? Assim, a gente lançou um EP como musiquê também, pelo musiquê, né? Na verdade, são deixa eu ver, são 4 releituras. Na verdade, o musiquê a gente lançou uma música autoral também. Assim, durante a pandemia a gente fez uma música e a ideia era simplesmente mandar essa música para os noivos que estavam tendo um casamento adiado, enfim. E a gente, como a gente não consegue dar um passo sem pensar 3 na frente, a gente fala, mas por que a gente não grava e não lança mesmo como musiquê, enfim. E aí gravamos, a música chama Sonho de Dois, fizemos um clipe em casa também, isso pandemia, no augezão assim, da pandemia, assim. Totalmente trancado em casa. E aí depois a gente fez também esse EP, né, com 4 releituras, músicas que a gente toca bastante em casamento, e as que a gente conseguiu liberação, né, porque é um processo bastante difícil para quem é independente, liberação de editora para gravar, enfim. E a gente também gosta de fazer tudo do jeito que tem que ser, assim, né, porque eu acho que o que é correto, mesmo que seja difícil, né. E aí... Só foi do certo, né? Fala aí, só deu certo. Exatamente. E aí teve isso, e aí esse ano eu tinha algumas músicas, tem algumas músicas que já eram até mais antigas, que a gente já tinha até pensado em lançar como Alma Nua, mas que não faziam muito sentido dentro do conceito do Alma Nua, e eu resolvi gravar, assim, né, fazer, de novo, assim, 100% independente, eu produzo aqui em casa, eu faço a mixagem, a masterização, a arte, tudo, e aí soltei a primeira, que é Ultimato, saiu em abril, né?
14 de abril. Aí agora já tô fazendo a segunda, que ainda não tem data, porque também, assim, a ideia também não prazo, né? Só exatamente, fazer na... Isso, é aquilo que a gente estava falando antes, né? Assim, tipo, Da o sucesso realização. é realizar, né? Eu conseguir fazer essas músicas e botar elas pra rua enfim, a segunda já tá no processo aí e em breve deve sair. Quando a gente foi lançar essas 3 últimas músicas do Almanua, né, que foi Prontos para Dançar, Lugar Distante Morada, foi quando a gente começou a botar as asinhas de fora na questão da produção, né, de começar a experimentar mais outros elementos, outros timbres, outros sons. E a gente curtiu muito, o Rodrigo curtiu muito, assim. Então, eu até falei com ele, pô, cara, tem um monte de música legal aí pra você experimentar, né? E tem muita composição que tem a ver com ele, assim, que ele escreveu e que tem a ver com a essência dele. Eu adoro tudo que ele compõe, né? Eu sou bem suspeita pra falar. Mas e ele começou a experimentar mesmo, assim, né? E é muito legal ver, assim, porque eu fico lá, às vezes, no outro quarto, trabalhando, ouvindo ele aqui, brincando com sons, e aí eu venho dar pitaco aí. Eu sou muito suspeita, eu adoro, assim, as coisas que ele faz, que ele tá experimentando. E é legal, e tá sendo um processo bacana de fazer, assim. Eu sempre brinquei com a tática, assim, que eu nunca fui cantor, né? Eu vivo Nunca brigando me com ele. senti cantor, enfim. E nunca fui também, tipo, como é que se diz? O band leader, assim, né? A gente era um duo, mas eu sempre tava me esconder um pouquinho atrás dela e tal. E aí, nesse lance solo, também tá servindo para isso, assim, né? Tipo, primeira vez que eu boto a minha cara, assim, realmente na frente e tá sendo uma experiência legal, cara. Tá tendo um retorno legal. De novo, assim, dentro daquela expectativa que realmente não tá em números, né? Tá em o que a música vai fazer em quem a ouvir, né? E tá tendo um retorno bem bacana, assim. Tô bem amarradão e bem empolgado para fazer mais. E tem uma coisa muito particular que eu acho, assim, do Rodrigo. Ele não gosta muito que falem sobre ele, mas ele tem um dilema muito bom, né? Que falem bem, mas falem dos outros. Mas eu gosto de falar e pontuar que, assim, eu desde a primeira vez que eu vi ele tocando, ele tem uma sensibilidade com o violão, assim, que ele não só toca, ele faz um carinho no violão, que é uma coisa impressionante, assim, ao vivo, pra composição. Então, assim, é muito legal ver ele se experimentando como cantor também, solo, e pegando as referências todas que ele tinha, mesmo antes de me conhecer, e botar pra fora, e mostrar, assim, pras pessoas o violonista que tem dentro dele também, que é eu digo que o violão dele é autoral, assim, porque ele pega uma música, mas ele dá a personalidade dele, assim, sabe? E as pessoas estão se conectando com isso, assim, elas ficam bem... Muitos violonistas, né, amor, vêm falar com você, vêm falar, pô, sou artista também, que legal o jeito que você toca, o jeito que você canta. E é muito legal ver ele se desafiando. E eu vivo brigando com ele, que ele fala que não é cantor, mas assim, ele canta bem, afinal, pô, por que não, né? Cantor sim. Eu brigo com ele. Rodrigo, é cantor sim, viu? Aceite. Aceite, que dói menos. Aceite. E é uma baita música, viu? Eu ouvindo, né? É a música. Eu achei uma música muito íntima, sabe? Tipo, você tá ali com a voz, o violão, tipo, pô. Eu sou muito fã de voz e violão. Que legal, cara, que legal. Essa música tá um prato cheio, né? Que bom. Bons arranjos, uma ótima voz. Valeu. Eu falei com ele que ele foi bem espertinho, porque ele quis mandar a mensagem da música. E é isso, ela é bem curtinha. Então, assim, porque a gente não consegue não voltar e ouvir de novo. Então eu fico no looping, porque a mensagem é muito legal, a letra é muito maneira, a energia. E eu falei assim, você fez isso de propósito, né? Pra poder voltar e a gente ficar em looping e dando play pra ele. Que é muito legal. E música curta é isso mesmo, você vai ouvir uma, opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar a ouvir de novo, que é muito legal. Exatamente. Mas é isso. E eu tô sempre vendo, sempre aparece os patrocinados do Rodrigo também no Insta. Tô lá, legal. Tô lá rodando os legal. É isso aí. Stories e aparece. É isso aí, a gente tem que fazer, né, cara? Eu acho que é isso, fazer, experimentar e tá sempre em movimento. Eu acho que esse que é o segredo, sei lá, de tudo. É verdade. É fazer. Mal posso esperar aí pra
para as próximas aí que vão vir? Tá tudo vivo, de vez em quando vem um projeto aqui, são muitos projetos, né? Tem os nossos solo, tem o Amanua, tem o Musiquê, e a gente diz que nenhum deles morreu. A gente só tá, em cada momento, a gente tá botando as asinhas e a energia num deles, e quando menos espera, vem um negócio aí. E é isso, tem que ser, né? Tem que estar sempre em movimento. E pro futuro, o que tem aí pra gente? Vai voltar algo? Musiquê? Amanua? Projeto solo? Cara, então, Shows? O que tem? tem tudo aí pra rolar, né? Tem tudo. Tá valendo, assim. Na verdade, assim, o Musiquê é um projeto que a gente fez essa experiência de lançamento, né, do EP, muito por conta da pandemia, assim, né? Porque a gente estava sem trabalho, sem evento e queria manter isso vivo e ativo, né, de alguma forma. Mas é um trabalho que, a princípio, o foco dele realmente é o evento, né? O casamento em si, é tocar ao vivo. E é isso, como a gente falou nisso, tem agenda já pro ano que vem, já tem data marcada, então ele tá aí, sempre vai ter uma energia legal nossa, assim, demandada para ele. Para quem quiser os dois aí no seu casório, ó, corra. Exatamente. É isso. E aí eu tô fazendo esse projeto meu solo, né, com esses lançamentos, e a princípio o plano é esse mesmo, é ir fazendo e lançando, e sem grandes expectativas e sem grandes também cronogramas e ambições além do que, enfim, do passo a passo, né? E é isso, assim, porque na verdade agora que a vida tá voltando ao normal efetivamente, assim, pra gente, né? Esse ano, esse primeiro semestre, que a gente realmente voltou acho que agora realmente passou a pandemia, passou a loucura. Olha, ela querendo participar do podcast. A Siri resolveu responder a gente aqui. Ela se intromete em nossas conversas. E aí vamos ver, mas agora pra frente, não sei também, de repente o Alma Nua, de repente pinta coisa nova. Com certeza. Assim, realmente, a pandemia, ela deu uma chacoalhada na vida de todo mundo, né? Inclusive, com certeza. Diferente. E a gente, quando voltou, né, a fazer os eventos, a gente foi uma loucura muito grande. E a gente não conseguia nem parar. Eu particularmente, não conseguia parar para pensar em mais nada, assim, porque era uma demanda muito grande. E eu que normalmente lido com as noivas, né? Então, assim, eu sou além de cantora e intérprete, eu sou amiga, acolho elas e fico lá e tal, porque eu sei que é um momento muito difícil, e ainda mais numa pandemia, assim, a gente já tinha casado, né? Eu não imagino o que deve ser casar, passar por esse processo no meio da pandemia. E aí, só que assim, a pandemia, agora que foi decretada como, né, que acabou e tal, só que vem todo um reflexo, né, que a gente vai meio que catando cavaco, assim, né, de até se restabelecer de novo, porque a vida fica muito louca, ainda mais a gente vindo para São Paulo, esse desafio que a gente se colocou de ter vindo para cá, porque a gente vai e vem ainda, porque teve vários casamentos adiados que eram no Rio, e agora tem eventos aqui, e aí às vezes é longe. Então, agora é que a gente está começando a respirar um pouco, a gente começar a pensar em outras coisas também. E eu fico vendo o Rodrigo, assim, produzindo e tal, eu já começo a me coçar para querer ver mais composição dele, ver se a gente consegue gravar as coisas juntos também. De repente, ele produziu as coisas para mim também, como cantora, com intérprete solo e tal. Eu falei, pô, quem sabe, né? Ele tá curtindo aqui, mexendo nos negócios, eu falei, vou falar para mim também. E vamos ver, né? Então fica no ar os projetos aí, né? Fica, tá tudo vivo, porém sem planos muito concretos. Assim, com certeza, do meu solo em breve vai vir novos lançamentos, já estão a caminho, já estão no forninho. Mas aí agora a gente vai ver o segundo semestre também, começar a planejar o ano que vem e ver o que a gente pinta aí de projeto para lançamento também, de repente da Alma Nua, de repente da Tiana, de repente do Musiquê também, por que não? Enfim, uma coisa de cada vez, né? Exatamente. Bom demais. E eu fico aqui só olhando os negócios que ele faz, assim. Só de olho assim, isso aí tá bom, hein? Eu fico dando pitaco aqui. É bom, queria agradecer o papo muito gostoso com vocês. Foi da hora conhecer os background aí. A gente que agradece. Pô, a gente que agradece, cara. Obrigado. Demais.
pela oportunidade da gente também ter um espacinho aqui. Eu tô vendo que a gente já falou bastante, inclusive, porque já tá mais tempo do que a maioria dos episódios aí. Tá 1h12 aqui, vamos ver. Mas enfim, cara, obrigado pelo espaço. Eu já te falei isso e vou falar aqui agora para quem estiver ouvindo que, pô, teu apoio sempre foi muito importante, assim, né? Não só pra gente, mas pra galera que faz música independente. A tua playlist era um canal realmente muito importante, que muita gente ouvia, muita gente chegava na gente por causa dela. E tenho certeza que foi importante não só pra gente, como eu falei, mas pra muito artista independente, assim. Que é aquilo, né, cara? Cada play, cada pessoa que se conecta com a nossa música é importante, vale. E você, sem dúvida, sempre foi um potencializador, assim, disso. É verdade. Somos nós que Obrigado agradecemos. pelas palavras aí. Obrigado. E como que o pessoal acha vocês aí pra seguir, te mandar uma mensagem? Ó, essa música aqui ficou show, hein? Você bateu aqui. Então, bateu bem aqui. Instagram, o meu é o Rodrigo Pim, tudo junto assim, o Rodrigo Pim. Temos o do Alma Nua, que o Instagram tá lá, tá parado, mas tá lá, e tá também no Spotify, enfim, todas as plataformas, tem as músicas lá que a gente falou aqui bastante, estão todas lá ainda. Musique, @Musique Casamentos, e também tem Musique, com QE no final. No Spotify também, quem quiser ouvir lá a nossa música autoral do Musique e também as nossas releituras. E tem o meu, que é o @EuTianaMon. Mon, é T mudo, mas tem o T no final, então é Monte, né, que se escreve. Mas é @EuTianaMon. Também dá pra me achar lá. E é isso aí, estamos à disposição. Estamos super abertos a receber directs. Batizados. Exato. Inauguração de piscina, aniversário de boneca. Lembra que o Cláudio Maza falava? Então, a gente está aí à disposição para trocar ideia sempre também, para fazer música e Então casem, convidem a gente para fazer composição junto, a gente compõe junto, a gente topa tudo, assim. Falou música, chama a gente. Então sigam eles, escutem, manda mensagem, que é um projeto que eu vejo que tem muito sentimento, sabe? E vocês colocam isso que bom. Realmente, bom a gente... Na verdade. Falta amor aqui para dar. Com certeza. Coisa então boa. É isso, meus lindos. Obrigada Valeu, Matheus, mesmo. Obrigado por terem participado. É nóis. Sucesso, valeu. E esse foi o episódio de hoje. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever ou seguir a gente aqui na plataforma que você estiver ouvindo. Deixe o seu like e a sua avaliação sobre o episódio. Até a próxima semana e tchau.